Oi pessoal, aqui é o Raccoon. Esse vídeo foi feito graças Beleza, é mais um vídeo que foi feito via uma doação. Vamos cortar o ato aí de ficar copiando o Sandman. Eu vou abordar só uma parte do tema desse vídeo. Tem outros detalhes que já foram abordados em alguns outros vídeos menores que vão sair durante esse próximo mês. Talvez tenha saído também alguns relacionados no último mês. Mas eu vou abordar o ponto-chave. Basicamente, o doador que pediu para ficar anônimo, é o VDS, ele fez um vídeo também, fez uma doação para o Sandman, pediu para ele fazer um vídeo a respeito sobre como o feminismo, de certa forma, ele pode ter beneficiado alguns homens, como os homens podem tirar proveito do feminismo. Isso bate com aquele vídeo do Sargon, que de 2 minutos, que eu acabei traduzindo aqui no canal, sobre como o feminismo libertou os homens, né? Que libertou o homem da obrigação de ser o chefe de família, de ser o provedor e de, basicamente, se ele quiser simplesmente se relacionar casualmente, com compromisso ou sem compromisso, desde que seja até no máximo assim namoro, o cara pode ter várias mulheres no decorrer da vida dele, muito mais mulheres do que homens da época tradicionalista de 50, 100 anos atrás teria acesso. Basta o cara se cuidar, saber se manter razoavelmente atraente, e daí, como o cara vai estar se relacionando casualmente, também vai ser mais fácil dele se manter atraente, porque ele tem tempo livre para os hobbies dele, ele tem tempo livre para se cuidar, e o fato dele não estar num relacionamento de compromisso extremo com uma mulher, sendo marido, tendo que morar junto, isso reduz bastante o estresse na vida dele. Aí, deixa eu só ver aqui, a respeito do tema que ele pediu para fazer o vídeo, ele quis discutir sobre como essa onda de feminismo, no caso, seria a partir da segunda onda feminista, né? Porque a terceira é só piada, assim, não... É tão desprezível, é tão patética que o negócio da terceira onda, o negócio é só rir. Foi a terceira onda feminista que fez surgir essa guerra civil no meio das feministas, sabe? Das feministas brancas brigando com as negras e das mulheres trans brigando com as mulheres que não são trans e etc. É uma balbúrdia, é uma estupidez absurda. Mas basicamente, a onda feminista que destruiu tudo foi a segunda onda feminista, foi a pior de todas, da década de 60 a 70. Como eu já disse várias vezes aqui no canal, foi aquela onda na qual o divórcio foi legalizado a troco de nada, o aborto em vários países foi legalizado, a pílula anticoncepcional foi colocada no mercado, as mulheres ganharam o direito de, não importa o que elas fizerem no casamento, ficar com a casa, com os filhos, sabe? Receber um subsídio absurdo para muitas vezes acabar se aposentando mais cedo e melhor do que o marido que está pagando pensão para ela. Mas enfim, aqui o VDS falou a respeito sobre como essa onda de feminismo que vivemos, ela traga alguns benefícios para o homem comum. Esse é o ponto que eu vou abordar nesse vídeo, não é necessariamente para o homem comum. Aí ele disse, eu acho mais fácil e prático adaptar essa realidade da onda feminista atual do que tentar mudar. Isso é basicamente, em parte, o que os PUAs de mais antigamente faziam, né? Simplesmente se adaptar e se aproveitar do sistema, os Red Pillars também. Atualmente os PUAs e os Red Pillars eles estão numa crise de meia-idade que basicamente eles estão virando tradicionalistas, o negócio está patético. Aí os pontos principais que ele pediu para eu citar aqui: homens livres do papel tradicional da plantação, isso eu já comentei a respeito, vou comentar um pouco mais. O sexo mais fácil, casual ou pago, obviamente, porque mesmo que tu seja aquele cara que precisa pagar para sair com uma mulher hoje em dia, não é aquele cara que sempre divide a conta, ainda assim o preço que tu tá pagando é um preço absurdamente menor do que os homens de 50, 70 anos pagavam. O cara tinha que colocar um anel no dedo da mulher, tinha que assinar um contrato de casamento. Mesmo que naquela época o contrato de casamento tinha certas proteções para os dois lados. Divórcio era proibido, adultério era extremamente mal visto na sociedade, se duvidar tinha até leis contra o adultério. Só que aqui, o outro ponto principal que ele cita para comentar é a maior liberdade para fazer qualquer coisa, que seriam os hobbies, tempo para trabalhar e tempo para se cuidar, obviamente.
E uma coisa que eu comento bastante aqui no canal várias vezes é que se tu for analisar o homem solteiro comum, moderno, toda a renda dele tá só para ele. Se tu for ver esses homens da geração Baby Boomer, da geração X, esses que se casaram e tiveram filhos, tu consegue ver claramente que muitas vezes o cara ficou só com 2/5, 1/4, 1/3 do dinheiro que ele produz só para ele, o resto tudo foi para mulher e filhos. Aí ele diz aqui, ó, por que não fazemos iguais às mulheres, dar uma de camaleão? Nos infiltramos e aproveitamos os benefícios do feminismo. Eu sei que a nossa natureza é prover e proteger, mas uma vez que passamos disso, a vida fica excelente. Exatamente, esse é o condicionamento Blue Pill que é colocado na cabeça de todos os homens. É o que eu já chamei de a síndrome da coletivização dos relacionamentos. Basicamente, todo homem educado desde pequeno para ficar tratando todas as mulheres da sociedade como se fossem namoradas ou esposas deles, entendeu? Ficar protegendo, fazendo favores a troca de nada. É que nem teve um caso, eu acho que foi de um tiroteio em alguma escola nos Estados Unidos nos últimos meses, que apareceram umas gurias assim sendo entrevistadas dizendo que os colegas de ensino médio delas, eles levaram elas para lugar seguro e ficaram sendo escudo humanos para elas. Pra quê? O que que tu ganha? Que estupidez é essa, entendeu? Não dá nem pra considerar isso um homem, mas essa é a força do condicionamento Blue Pill. E daí ele comenta também como a vasectomia, né, ela pode ser considerada a arma secreta. Então vamos lá. Tem várias coisas para analisar. A parte do homem se livrar do papel tradicional, conseguir escapar da plantação, isso eu já abordei em vários vídeos e agora eu vou abordar mais ou menos como é que foi essa mudança nos últimos 50, 70 anos. A questão do sexo fácil, casual ou pago, e não só o casual, o cara pode arranjar a fixa, custom, né? As namoradas em série, né? Tu vai tendo várias namoradas do decorrer da tua vida que o namoro dura 1, 2 anos e é isso aí. E a liberdade para a pessoa fazer qualquer coisa. Mas vamos lá. O que eu quero abordar nesse vídeo é que não necessariamente a vida se tornou mais fácil para o homem comum. Depende do tipo de homem. A gente utiliza aqui as definições do Blue Pill, do Purple Pill e do Red Pill. O Blue Pill é aquele cara que não tem a mínima ideia do comportamento feminino, das leis, da cultura atual, não pesquisa, não vai atrás de nada, é o cara que acha que tá tudo ok, tá tudo certo. Eu vou chamar de homogados, esse Blue Pill. Primeira categoria é o homogados. A gente tem Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, esse é o homogados. O homogados é aquele cara que ele não questiona nada. Ele não questiona a natureza feminina, não questiona a cultura, não questiona as leis. Ele age basicamente por impulso e ele vai deixando a vida dele acontecer. Basicamente ele é uma mulher, é um adolescente, é um homem que nunca se tornou adulto. Geralmente o homogados, ele pode ser duas categorias, é um blue pillzão. Ou ele é aquele cara que entre os 15 e os 25 anos, ele já vai estar preso. Ele já vai estar preso porque não se cuidou e acabou engravidando a namorada. E daí já de carteirinha já emplacou ali a união estável morando junto, já foi se casar, entendeu? Esse cara tá preso, esse é o homogados. Ou ele é aquele cucão feminista que tem muito na sociedade hoje em dia, que são aqueles caras que, ok, eles pegam uma mulher feiosa, feminista, mas tipo é a única que queria dar pra ele, e o cara chega ao ponto de mais pra frente de aceitar traição, aceitar relacionamento aberto, tipo ele tá disposto a aceitar qualquer coisa, porque a autoestima dele é tão baixa que ele acha que isso é o melhor que ele vai conseguir para a vida dele. Ele acha que essa é a única forma dele ter reprodução, acesso a sexo. Muitas vezes é aquele cara que tem uma dificuldade absurda de conseguir parceiras casuais ou até mesmo iniciar um namoro. Então esses são os dois tipos, o homogados. É o homem que não presta atenção na natureza feminina, na cultura atual, nas leis. Ele simplesmente vai deixando a vida acontecer e veja bem, o homogados ele pode ser tanto aquele alfa burrão que não teve que se construir como alfa, ele nasceu como alfa. Ele nasceu com dinheiro, ele nasceu com aparência física e tipo, mulher foi sempre fácil para ele, então ele foi fazendo os negócios sem pensar, engravida aqui, faz um filho ali, mora junto, casa, dane-se, a vida tá acontecendo, é isso aí. É o pessoal do quem tá na chuva é para se molhar. Só que nesse grupo do homogados, a gente tem tanto esses alfas naturais, como a gente tem também os cucões. Os cucões que estão dispostos a aceitar qualquer coisa. Não importa o quanto o contrato social entre homens e mulheres fique ruim, o quanto a quantidade de benefícios diminua, a quantidade de riscos aumente, o quanto as mulheres se tornem cada vez mais tóxicas, o cara vai aceitar. Certo? E daí a gente tem o Homo sapiens. O Homo sapiens seria o Purple Pill.
E nesse grupo do Purple Pill, se tu for ver, tem o pessoal do movimento do direito dos homens, tem esses homens que ainda defendem igualitarianismo, que eu gosto de falar egalitarianismo, foda-se. E também tem os tradcons, caras, tem os tradcucks, os conservadores. Esses homo sapiens, eles são o seguinte, eles muitas vezes eles estão cientes do quanto a cultura atual, essa cultura pós-segunda onda feminista, da promiscuidade, do anticoncepcional, do divórcio, do adultério, dos relacionamentos abertos, eles sabem, eles estão cientes do quanto o negócio está ruim. Eles sabem o quanto as leis estão ruins. Veja bem, são os caras de movimento direito dos homens e os conservadores, são os Purple Pills. Só que eles acham que eles vão arranjar uma Maria Exceção. Eles acham que eles vão arranjar uma Maria Exceção, uma tradicionalista, eles acham que o pré-nupcial deles vai proteger eles, ou pior, eles são aqueles caras PUA que eles acham que eles são tão alfa que eles nunca vão tomar um chifre, nunca vão tomar um divórcio. Então veja bem, primeiro era o Homo Gadus, esse é o Homo Sapiens. Ele sabe que a cultura, as leis, o sistema atual está terrível, ele sabe que tem muita mulher estragada no mercado, mas ele acha que vai arranjar uma diferente ou vai conseguir se proteger. É que nem o Redonkulus lá, o Terence Popp, ele fala "But she loves me", entendeu? Tipo, não, mas é que a minha namorada, minha esposa é diferente, ela jamais vai fazer isso. Todos os caras que se divorciaram falaram a mesma coisa. Esse é o Homo Sapiens, é o Purple Pill. E daí, por último, a gente tem o Homo Sapiens Sapiens, que seria o Homem Red Pill. É o cara que sabe que a cultura está terrível, sabe que as leis estão horríveis, sabe que o sistema tá péssimo atual e sabe que o comportamento das mulheres está tóxico pra caramba. Basicamente o homem que é Homo sapiens sapiens, o homem que é Red Pill, ele simplesmente analisa a situação e ele não vai pro lado emocional, ele não vai pro lado de valores. Ele tem noção que, olha, sei lá, 75, 80% dos divórcios é a mulher que inicia. 90% dos casos é ela que vai ficar com o filho. Vara de família, juízes, advogados, está cheio de feminista. Então, basicamente, é aquele cara que vê, cara, se a minha taxa de sucesso é de 10%, talvez 15%, entendeu? Não é 10% para menos, por que que o cara vai se arriscar? Por que que o cara vai se sacrificar? Compreende? Então, o primeiro nível do gado, ele não tá nem aí para a natureza feminina, não tá nem aí para a cultura nem para as leis. Os sapiens, Purple Pill, ele sabe que as leis estão horríveis, ele sabe que a cultura está horrível, só que ele acha que ele vai arranjar uma Maria Exceção, ele acha que ele vai conseguir se construir de um alfa tão grande que ele vai estar safo. E daí tu tem o Homo Sapiens Sapiens, o Red Pill, que ele sabe que, olha, a cultura está terrível, as leis estão terrível, as mulheres também. Não vale a pena jogar esse jogo, não vale a pena se arriscar. E daí ele busca alternativas, que nem o VDS pediu, né, o tema aqui do vídeo. Então, assim, facilitou, o feminismo ele facilitou para uma minoria dos homens. A gente aqui na comunidade está fazendo o máximo possível para Red Pilar outros homens para aumentar esse grupo de homens que pode ter a vida mais tranquila, mais facilitada do feminismo, entendeu? Que podem conseguir se adaptar e usar isso a seu proveito. Porém, tem que entender que é um grupo pequeno, é um grupo seleto. Para o homem comum, o Homo Gadus e o Homo Sapiens, o negócio não facilitou. Na verdade, piorou, porque eles estão se sabotando. Veja bem, a melhor característica que uma pessoa pode ter na vida dele, que é a melhor característica do ser humano, é a adaptabilidade. É tu conseguir se adaptar ao jogo da sobrevivência, da evolução, quando as regras do jogo se alteram. Quando tu vê, por exemplo, o Homo Gadus, o Blue Pill, ele não está nem ciente das regras do jogo. Como é que tu vai conseguir ganhar um jogo se tu não sabe nem as regras? Ele está jogando que nem uma criança, que nem um adolescente, não está nem aí para as consequências. Está agindo que nem mulher, compreende? E não se admire quando depois se ferram, porque é aquele negócio, quando uma mulher se ferra, a sociedade move mundos e fundos para resgatar elas. Mas quando o homem se ferra, a sociedade não está nem aí. Tu tá sozinho, meu irmão. E daí se tu for pegar ali o Homo Sapiens, o homem Purple Pill, a questão é a seguinte, ele tá ciente que as regras do jogo mudaram a partir da segunda onda feminista, a partir da década de 70, 60. Só que ele se recusa a se adaptar às regras do jogo. Veja bem, as mulheres já se adaptaram e elas estão se comportando do jeito que elas bem entendem nos últimos 60 anos aí.
Só que daí esses caras, sejam os POAs tradicons, os carinhas de movimento de direitos dos homens, todos esses purple pills aí que são os homo sapiens, eles basicamente estão insistindo em jogar o jogo com a regra antiga. Vamos pegar, sei lá, um jogo de videogame, até mesmo um RPG da vida. Imagina que saiu assim, lá naquela época que saiu o D&D terceira edição. Ah, saiu o D&D terceira edição. Aí chega um mané na tua mesa que quer continuar jogando com as regras do AD&D, da segunda edição. É basicamente isso que esses caras estão fazendo. A mulherada está vivendo que nem as liberadas, as empoderadas, com oportunidade de estudo, trabalho, divórcio, aborto no mercado negro, pílula anticoncepcional, entendeu? Correndo todo aquele risco de encalhar no UOL, ficar sozinha, sem marido, sem filhos, ou pegar DST ou virar mãe solteira, só que elas estão jogando a regra do jogo atual. Então o homem que está tentando dar uma de protetor e provedor, de tradicionalista no sistema atual, ele está se sabotando. Ele está jogando um jogo novo com as regras anteriores. E o Homo sapiens sapiens, o Red Pill, que é essa minoria que analisou a cultura, as leis, a sociedade, as mulheres e soube se adaptar, é o cara que tem como tirar proveito. É o cara que tem como tirar proveito da situação. Porque ele está disposto a se adaptar. Ele não está preso a uma imagem, como é que eu posso dizer, qual seria o termo? Aquela imagem romântica do que deveria ser a sociedade, do que deveria ser a mulher, do que deveria ser o relacionamento entre os sexos. O cara largou mão disso, desapegou. Ele está vendo a realidade, olha, a realidade é assim, eu vou me adaptar, e pronto. E essa é a maior dificuldade de todo cara que passa pelo processo de Red Pill. Conseguir abandonar esse condicionamento. Não importa se o condicionamento ele veio da sociedade, fazendo lavagem cerebral para ser Blue Pill, ou se tu mesmo acabou desenvolvendo isso. Isso acontece. A gente é tudo filho de casais assim, de mulher divorciada ou de mãe solteira. Então essa ausência de exemplos masculinos fez muita falta, porque basicamente a gente tem um monte de homem na sociedade hoje em dia que nunca deixou de ser o garotinho da mamãe. Entendeu? Nunca passou da adolescência. Porque ele ficou numa casa que só tinha uma mulher como figura de autoridade. Basicamente não se tornou um adulto, porque tu precisa de um adulto para criar um outro adulto. Porque o pai dele era completamente ausente, porque a mulher era mãe solteira. Ou o pai foi omisso. Entendeu? Se divorciaram e ou o pai não quis saber de fazer parte da tua vida. Ou pior, ele até tentou fazer parte da tua vida, mas a lei não deixou. Entendeu? A mulher pode ter feito uma alienação parental. Então aí que está o detalhe, o grande choque vem depois que o cara se torna adulto e depende do tempo, às vezes o cara só tem como ter a oportunidade de tirar esse condicionamento com 30 anos de idade. Imagina o cara já está com uns 30, alguns até só com 40 quando descobrem Red Pill. E daí é um choque muito grande, tu tá vivendo daquele jeito, sendo sempre um garotinho da mamãe, porque tu ficou em casa morando com a tua mãe, e daí tu basicamente recebia a validação dela. Tem muito cara que quando ele não tem um pai dentro de casa, é só ele e a mãe, ele acaba desenvolvendo um relacionamento que o cara do No More Mr. Nice Guy, Robert Clover, ele chamou de relacionamento monogâmico entre filho e mulher e mãe. Basicamente é o seguinte, o cara tem um relacionamento com a mãe dele, obviamente não tem nada de sexual aí no meio, só que o cara tem todo um relacionamento de validação com a mãe dele, como se ele fosse marido dela. Porque veja bem, o marido não está presente, se divorciou, a mãe é mãe solteira, e daí a mãe basicamente criou o filho para ser o protetor e o provedor dela, tá entendendo? E o filho se sente responsabilizado pela proteção e provisão da mãe dele, sendo que não é para ele se sentir responsabilizado por isso. O que a mãe dele fez, ela é independente, ela é adulta, ela que se vire, entendeu? A partir do momento que o filho se torna maior de idade, ele decide o que ele quer fazer da vida dele e a menos que, sei lá, ele esteja dependendo financeiramente da mãe dele, beleza, enquanto está recebendo algum auxílio, algum subsídio, ele vai lá e ajuda, protege e provê para ela porque, né, é um relacionamento que beneficia os dois lados, mas a partir do momento que o cara está totalmente independente, ele não tem obrigação com a mãe dele. Se ele quiser, se a mãe dele foi uma boa mãe, se deu bastante condições para ele, ajudou no desenvolvimento dele, beleza. Mas o que a gente mais vê nessas mães aí de divórcio e de mãe solteira são mães que detonaram com os filhos, detonaram com as oportunidades deles, muitas vezes pegaram a pensão que receberam, seja do governo,
do pai da criança e usaram mais para elas do que para os filhos, detonaram com a cabeça do filho, fazendo o filho ter esse relacionamento monogâmico com ela, e daí o cara não consegue desapegar, porque veja bem, esse cara cucão, condicionado, enquanto ele está em casa, ele está num mundo de mulher. Validação dele é totalmente a mulher, a figura de autoridade na casa dele é a mulher. Aí ele sai da casa da mãe dele e muitas vezes já logo em seguida arranja uma namorada e vai morar junto ou vai casar. Resumindo, a mesma dinâmica que ele tinha com a mãe dele, sendo garotinho da mamãe, é a dinâmica que ele vai ter no relacionamento com a namorada e com a esposa. Porque ele nunca teve aquele período de passar pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 anos depois de sair da casa da mamãe e ficar sozinho. E tentar buscar a sua própria figura masculina ou buscar alguma outra figura para tomar como exemplo masculino fora do antro familiar, já que ele não teve um pai porque ou não teve pai mesmo, ou o pai foi omisso, foi ausente. Aí tu busca outra figura. Pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser algum amigo mais velho, algum amigo mais experiente. E é daí que vem esse auxílio. Para o cara tirar essa figura de romantização da mulher, dos relacionamentos, deixar de ser cucão, deixar de se sacrificar a troco de nada e se tornar realmente um homem independente. Aí a partir disso o cara pode se tornar um Red Pill, pode se tornar um Homo sapiens sapiens e não só conseguir se aproveitar do sistema atual, desse pós-segunda onda feminista, como ele pode se proteger. E daí, obviamente, adquirir qual é o objetivo? Adquirir a melhor qualidade de vida possível, cada um com seus objetivos. Mas ok, eu achei importante passar isso, porque daí tu consegue ver, é meio que algo gradual, do gado pro sapiens sapiens, né? Do blue pill pro purple pill pro red pill. Mas quando eu estava pensando para fazer esse vídeo, eu também me toquei do seguinte, isso não é só gradual no aspecto individual de cada homem, de conseguir se liberar do condicionamento e subir os 3 degraus até se tornar um homem independente, até se tornar um homem realmente adulto assim e consciente. Se tu for ver, eu gosto de analisar tudo geralmente no longo prazo, pegando várias gerações, pegando os últimos 50, 100 anos, e eu notei o seguinte, a gente tem as últimas 3 gerações. Geração Z ainda não tem tempo suficiente para conseguir definir ela. Eu acho que é uma geração que vai ser um bando de hedonista, um bando de degenerado que não vai dar em nada. O pessoal fala que não, a geração Z é mais conservadora, de direita. Não, porra nenhuma. Mas enfim. O que eu me toquei é que os homogados, os Blue Pill, eles batem direto com os Boomers. Os Homo sapiens, os Purple Pills, eles batem direto com a geração X. E Sapiens Sapiens, que seria Red Pill, bate direto com os Red Pill, bate direto com os MGTOW, entendeu? E os Red Pill, os MGTOW, basicamente geração Y. E por que isso? Eu peguei para analisar assim, 4 pontos importantes que definem a vida desses homens dessas 3 gerações. Primeiro, mercado de trabalho e estudo. Segundo, acesso a recursos. Terceiro, as leis. E em último lugar, a qualidade das mulheres. Raccoon colocou a mulher em último lugar. Olha, isso é um aviso, tá? Tem que ser a última das preocupações da tua vida. E olha, se tu fizer isso, o teu acesso à mulher facilita pra caramba. Mas vamos lá. Quando tu fala de boomer, de blue pillzão, eu não sei por que diabos eu tô pensando no Bolsonaro, tá ligado? Porque, lógico, é aquele cara que se comportou dessa forma. Não só ele, pode pegar outros caras aí, o Alexandre de Frota e tal. Esses caras que estão aí nos seus 60 anos de idade, eles batem bem com o Blue Pill, eles batem bem com o homogados. O cara que deixa o negócio acontecer porque, começa a morar junto aqui, casa aqui, faz filho ali, faz filha ali. O cara chega no final da vida dele com meia dúzia de filhos, umas 2, 3 esposas diferentes. É um cara que simplesmente deixou a vida dele acontecer. Aí o pessoal fala assim, mas o Bolsonaro não é Red Pill, não sei o quê. Olha a geração dele, cara. Como é que tu vai comparar? Entendeu? Se ele, que é um cara de direita, da geração Baby Boomer, é assim, imagina o nível de cuquice que deve ser o cara de esquerda dessa geração. Mas vamos lá, por que o cara se comporta desse jeito, o Boomer? E por que nos Boomers é onde tem a maior parte dos homogados? Porque vamos lá. Baby Boomer lá, adultos na década de 60, 50, um pouquinho de 70. Mercado de trabalho. Era uma época que a maior parte das mulheres eram donas de casa. Resumindo, o mercado de trabalho e de estudo era praticamente só para homem.
entendeu? Eles tinham basicamente uma reserva de mercado. Então, para esse cara, na época dele, quando ele começou a vida dele, era fácil o homem ter um salário e conseguir sustentar a casa, prover para a mulher e para os filhos, e muitas vezes a mulher não precisar trabalhar, entendeu? Foi nessa época também que começaram a ter as universidades estaduais e federais aqui no Brasil, então veio também o investimento público também do governo, para ele, esse homem dessa geração conseguir um nível salarial bem mais alto. Resumindo, não é só o mercado que ele tinha uma reserva para trabalho e estudo para homens. Nas universidades também entrou grana do governo aí no meio, cara. Então, para esse homem, é muito fácil para ele ser mais generoso com as mulheres e estar disposto a se sacrificar, porque o acesso a recursos dele foi mais fácil e ele teve acesso a mais recursos ainda. E não só isso, cara, a gente tem que lembrar que era uma época que, assim, terra, imóvel era mais barato, tinha aquele BNH, o Plano de Habitação Nacional, quer dizer, o governo estava jogando grana pra caramba em cima dos boomers, não foi à toa que eles tiveram vários filhos. O governo estava jogando grana em cima da população, na parte de moradia, na parte de estudo, na previdência, na saúde, era outro mundo. Então era fácil o cara chegar assim, eu vou ser o protetor, o provedorzão e ser super generoso e cuidar das mulheres. E muitas vezes, se o cara é funcionáriozão público, carreira política com grana altíssima, às vezes até uns de iniciativa privada que tem bastante grana, os caras vão colecionando filho e ex-mulher que nem treinador Pokémon coleciona Pokémon, tá ligado? E daí tem outra questão também, nessa época nas leis, isso pega aí gerações dos nossos avós e talvez um pouquinho depois. Como eu falei, nessa época nas leis, adultério era praticamente crime, cara. Não só isso, o ostracismo que tinha na sociedade, na cultura, tanto para o homem quanto para a mulher, divórcio praticamente não tinha, velho. Entendeu? Então tinha como, cara, o cara podia ser mais generoso, ele tinha uma certa segurança, e essa segurança batia para os dois lados, tanto o homem quanto a mulher, eles eram bem menos habitolados dos relacionamentos, eles não ficavam tão grudados um no outro. Cada um tinha o seu espaço, cada um tinha os seus hobbies, o homem podia sair só com os amigos, a mulher podia sair só com as amigas. Por quê? Porque estava protegido legalmente. Não tinha essa de se divorciar a troco de nada, praticamente em alguns casos não tinha nem divórcio. E outra coisa, se tivesse adultério tinha punição, cara. Tanto punição legal quanto punição social na cultura. E o último ponto para analisar é a parte da qualidade das mulheres. É uma geração que as mulheres ainda estavam dispostas a fazer alguma coisa pelos homens. Vamos lá, baby boomers. A mulherada casava entre os 20 e 25, algumas até com menos de 20, tá entendendo? E como tinha esse papel de provedor, vamos lá, instintos. O homem tem o papel de protetor e provedor, isso satisfaz o instinto dele, e a mulher tem o papel de tentar arranjar um cara que é protetor e provedor para cuidar dela, e isso satisfaz o instinto dela. Eles estavam operando com o firmware deles, entendeu? O hardware e o firmware estava tudo satisfeito ainda nessa época, nessa última geração que o negócio mais ou menos funcionou. E as mulheres dessa geração, elas estavam mais dispostas a se sacrificar e oferecer o que os homens esperavam delas, por quê? Elas casavam cedo, elas casavam quando elas ainda estavam férteis, elas não tinham problema de ter filhos, muitas vezes elas queriam ter filhos, entendeu? E elas não viam problema de ficar cozinhando, cuidando da casa, entendeu? Existia uma troca, entendeu? Então o homem, como eu já disse, o homem boomer, ele podia ser blue pill, podia ser homogados, porque o mercado de trabalho estava favorecendo ele, o mercado de estudo também estava favorecendo ele. O governo estava favorecendo com recursos, as leis ainda eram leis que estavam voltadas para a família, e a mulherada ainda estava disposta a satisfazer o cara de alguma forma e fazer algumas coisas por ele, e ter filhos, entendeu? Então existia uma troca. Aí a gente vai para geração X, que seria os Purple Pill, os Homo sapiens. Muitas vezes aqui na comunidade o pessoal fala que a geração atual dos homens está ferrada, está só tomando na cabeça, está ferrada e tudo mais. Não é bem assim, cara. Se tem uma geração que mais tomou no toba foi a geração X. A geração X é a que mais se ferrou. Imagina o seguinte, olha. A geração Baby Boomer, eles não estavam informados de nada. Mas na época deles a guerra não estourou. Então tava de boas, entendeu? Na geração X, eles não estavam informados de nada e a guerra estourou. Esses caras não estavam nem na trincheira, a hora que começou a cair bombardeio. Esses caras não estavam nem no abrigo nuclear a hora que a bomba atômica explodiu. Porque vamos lá, geração X, seria os Purple Pill, os Homo sapiens, os caras que sabem que o sistema tá uma porcaria,
mas acham que vão arranjar uma Maria exceção e vão conseguir se proteger. Mercado de trabalho, geração X. Geração X, geração que se tornou ali adulta, década de 80, 90 e tal. Mercado de trabalho. Desde a década de 80 as mulheres são maioria nas universidades brasileiras, tá? Então esses caras já não tiveram uma reserva de trabalho para conseguir ter mais recursos para poder ser provedor e atrair mulher, porque já tinha bem mais mulher na época deles no mercado de trabalho. Não só isso, o Estado começou a jogar dinheiro para dar ensino superior para a mulher, para empoderar ela. Só que a questão principal é a seguinte: qual foi o acordo, a pegadinha do malandro, o golpe da segunda onda feminista? Foi que as mulheres elas iam ganhar a oportunidade de trabalhar e de estudar, e daí elas iam começar a ter relacionamento de igual para igual com homens. Só que não. Elas ganharam a oportunidade de trabalho, de estudo e mais recursos, e simplesmente elas pegaram o parâmetro delas do que o homem precisa ter para ter um relacionamento com elas e simplesmente aumentaram mais ainda, se tornaram mais exigentes. Então o cara da geração X, para ele conseguir ter recursos para atrair e manter uma mulher, e acesso também à formação e à educação, tudo para ele foi bem pior. Outra coisa, recursos. Geração X, o governo já não estava tacando tanto recurso em cima da população. Ele não estava ainda começando a cobrar. Veja bem, até ali, década de 80, a carga tributária aqui no Brasil era uns 20, 25%. A partir da década de 90, ali no Fernando Henrique, Itamar, começou a saltar. Saltou a carga tributária para 30, 35. Então veja bem, não só o cara da geração X ele não teve tanto acesso a estudo e trabalho, não teve reserva de mercado para poder se tornar um marido, para poder ter filhos. Além disso, o governo estava começando a cobrar a conta de tudo que ele deu para os baby boomers. Duplamente ferrado esse homem da geração X. Com as mulheres que agora estão mais exigentes por causa do empoderamento. Mas outra coisa também. Leis. Quantidade de homem que se ferrou na parte legal nessa geração. Porque veja bem, não tinha nem internet. Não tinha internet, não tinha Menosphere, não tinha grupos masculinistas. Teve um monte de cara aí que se casou e se ferrou. Se ferrou de verde e amarelo sem nem saber o que estava acontecendo. Tomou um divórcio, tomou um chifre, perdeu a casa, perdeu os filhos, virou um escravo pro resto da vida dele. Isso sem contar os que devem ter sido presos ou se suicidado. Compreende? Só que outra coisa também dessa geração é do Homo sapiens, da geração X dos Purple Pill. Porque eles, logicamente, eles começaram a ficar informados a respeito do sistema, da cultura e das leis, depois que começaram a se ferrar. Só que muitos deles ainda caíram naquela ideia que não, dá pra negociar com as mulheres, elas realmente querem igualdade, entendeu? Dá pra arranjar uma Maria exceção, dá pra começar a se proteger. Muitos caras dessa geração aí, lá na década de 90, começaram a buscar acordo pré-nupcial. E agora estão correndo risco, né, de qualquer juiz aí pegar o acordo pré-nupcial, praticamente rasgar e o cara se ferrar agora no século XXI. Mas tem outra coisa importante também aí. A qualidade das mulheres nessa geração. Como eu falei, por causa do empoderamento, acesso a trabalho e estudo, elas se tornaram cada vez mais exigentes, porque veja bem, no relacionamento, o dinheiro do homem é da família. O dinheiro da mulher é só da mulher, e não importa o quanto tu dê oportunidade, trabalho e recursos para a mulher, ela sempre vai querer um cara que esteja acima dela, isso é natural da mulher. Para ela ter um relacionamento com um homem, sentir atração por ele, ela tem que encontrar um homem que esteja acima dela. É nisso que a sociedade ocidental moderna fracassou. Porque empoderou as mulheres e automaticamente tornou a grande maioria dos homens da sociedade não atraentes para as mulheres. Então isso já é o primeiro ponto que ferrou com a qualidade das mulheres da geração X. Outra coisa, começaram a se casar entre os 25 e 30. Já não é mais tão jovem, já não é mais tão fértil. Já teve uns parceiros anteriores. Já teve chance de pegar alguma DST, entendeu? Fazer um sexo desprotegido aqui ou ali, talvez se tornar mãe solteira. Quer dizer, a qualidade dela já detonou com o aumento da idade, a perda de fertilidade e também com o histórico. E também com o empoderamento, que nem eu falei. Veja bem, esse cara da geração X, ele não teve condições de se tornar um provedor e colocar a mulher dentro da casa dele e a mulher não precisar trabalhar. Por causa da falta de oportunidade no mercado e nos estudos, e também por causa do empoderamento da mulher. Aqueles recursos que iam só para os homens, que eram os que mais se esforçavam e corriam atrás, começou a ser direcionado para as mulheres por causa de ideologia, por causa de feminismo. E essas mulheres que começaram a se relacionar com esses homens da geração X, começaram a ressentir eles.
ressentir, entendeu? E começar a reinar, incomodar dentro de casa, bater boca, transar menos. Por quê? Porque, ah, não, peraí, o meu pai, ele se casou com a minha mãe, ele pagava tudo e sustentava a minha mãe, mas agora eu tô com o meu marido e ele não tem condições de me sustentar. Eu me casei e ainda tenho que continuar trabalhando, entendeu? Aí essa mulher também, ela quis trabalhar, quis estudar e achou que trabalhando e estudando ia ter condições de cuidar da casa e cuidar dos filhos. E daí essa mulher muitas vezes, algumas vezes já decidiu não querer ter filho, ou teve menos filho, ou em casa o marido está trabalhando fora, ela está trabalhando fora e ela ainda quer que o marido chegue em casa, mesmo ele estando pagando a maior parte das contas da casa, ou todas as contas da casa, porque novamente o dinheiro da mulher é só da mulher, essa mulher, o cara chega em casa, ela fica reinando e ainda quer que o homem ajude em afazeres domésticos. Então veja bem, esse cara da geração X, ele é um completo ferrado, um completo fudido, porque pegou um mercado de trabalho ruim, pegou um mercado acadêmico de estudo ruim também, porque começaram a abrir, né, oportunidades para as mulheres, mas não surgiram mais oportunidades no mercado. As oportunidades se mantiveram, só que tiveram que pegar e encaixar as mulheres ali no meio também. Então menos oportunidades para ele, menos recursos para ele, as leis começando a chegar nas costas de tudo quanto é homem. Aí que saiu as reformas de divórcio, aí que começaram a descriminalizar adultério, e também um monte de mulher que começou a se tornar tóxica e querer que os benefícios do relacionamento vão só para ela, sem ela ter que oferecer nada de volta para o homem. Então esse cara da geração X, esse Homo sapiens, esse Purple Pill, é o que mais se ferrou. Então, não é só uma questão do quanto o homem é consciente. Para o homem conseguir se beneficiar e se proteger na sociedade atual, dar uma de camaleão, que nem o VDS falou, quando ele pediu para fazer esse vídeo, é uma questão individual, do quanto o cara é consciente, do quanto ele soube aceitar a realidade, engolir a Red Pill e se adaptar, mas também tem uma questão de geração aí no meio. Então vamos falar da geração Y. Geração Y. Mercado de trabalho, mercado de estudo já está totalmente meio a meio. Obviamente, os homens é que vão para as áreas que são mais arriscadas e dão mais dinheiro, e também vão para as áreas mais difíceis dentro das universidades. Só que, por outro lado, tem muito subsídio do lado feminino. Veja bem, tem muito curso inútil nas universidades, da parte de sociais e humanas, e que tem um monte de mulher e que tem umas bolsas de estudo com valor altíssimo. Tem aquele pessoal que vai para a universidade e fica vivendo ali do dinheiro público até quase uns 30 anos de idade. O pessoal faz mestrado, faz doutorado, escambau. Então, além da carga tributária ter aumentado mais ainda, ter chegado agora a uns 40, tu tem, além daquele empoderamento feminino delas poderem trabalhar, poderem estudar, agora além delas poderem trabalhar e estudar, elas ainda estão recebendo recurso público para poder trabalhar e para poder estudar, entendeu? E exigindo mais direitos. E a zoeira está chegando até no setor privado das empresas. A gente viu ali o Planeta 50-50, Agenda 2030, a quantidade de concessões que as empresas estão sendo pressionadas para começar a dar para a mulher. Simplesmente mais subsídio. Já não bastasse o subsídio público, tu tem o subsídio privado também. Então a situação do mercado, se para o homem da geração X já era difícil dele se tornar um protetor provedor, geração Y está totalmente inviável. E não adianta falar assim, ah não, mas tem tal cara que faz isso. Sim, provavelmente vai ser aquele homem que trabalha umas 12, 14 horas por dia, super especializado, super competente, mas o cara está vivendo só do trabalho. Olha a quantidade de homens-hora que ele está tendo que colocar para poder chegar nesse topo 20%, topo 10% dos homens, entendeu? Para se tornar, talvez, possível de se tornar um provedor e para ser capaz de atrair mulher através de recursos. Que nem eu falo várias vezes, the juice isn't worth the squeeze. Basicamente, o que tu vai gastar para espremer o suco não vale o suco. E daí tem a questão dos recursos. Como eu já disse, Baby Boomer, carga tributária baixa e governo jogando dinheiro na população. Geração X, governo começou a parar de dar dinheiro para a população, começou a cobrar. Geração Y, a conta chegou, velho. Reforma, aumento de carga tributária, desemprego, tá ligado? Não só o governo ele tá, na geração Y, parando de investir na população, parando de dar essa certa segurança através de recursos, saúde, educação, moradia, essas coisas e tudo mais. Ah, mas tem Minha Casa Minha Dívida. Sim, Minha Casa Minha Dívida, que daí basicamente o documento da moradia sai no nome da mulher. Se a mulher se divorciar, o imóvel fica para ela. E também são aqueles imóveis que dão um monte de escândalo da qualidade dele ser horrível e ser mal localizado. Mas enfim, né?
Só que daí tem a carga tributária altíssima. Na geração Y, a conta das benesses do Baby Boomers estão chegando com fúria. Não é à toa que a gente está agora na época da reforma da Previdência. E daí vamos pegar também as leis. Olha o nível que está hoje em dia. Foi além do que tinha ocorrido anteriormente. Basicamente, adultério deixou de ser crime. Adultério deixou de ser punível até socialmente. A gente tem a mulherada que está por aí falando que nem a... Esqueci o nome daquela atriz, a Débora Seco, né? Que a mulher tem que ter o direito de trair, entendeu? Como se todos os homens da sociedade traíssem, né, cara, anteriormente. Como se não fosse só aqueles mega alfa, o cara com grana pra cacete, né? Que tinha dinheiro pra conseguir atrair e manter uma amante. Mas enfim, então se a gente for ver, as leis de divórcio feministas estão totalmente consolidadas. A mulher pode pedir divórcio a troco de nada, ela pode trair, não acontece nada. Na sociedade também não tem mais estigma disso, já tiraram estigma de mãe solteira. Estão fazendo de tudo para tirar o estigma de mulher que assim é mãe solteira e é dependente do Estado, certo? Aí tu tem também agora essa pressão de quererem colocar a vara de família em cima até de relacionamento de namoro, relacionamento que não houve um casamento, uma união estável. Tanto aquelas partes assim de leis de violência doméstica, que a violência doméstica não é um estupro, não é umas bifa de verdade. Não, o pessoal começa com aquele negócio de abuso emocional, sabe? De controle emocional, controle financeiro. Basicamente, se tu tem um carro e tu não quer que a tua namorada, a tua esposa fique usando o carro porque ela não dirige bem ou porque ela não está no seguro, isso é um tipo de abuso? Se tu tem uma conta conjunta, um cartão que está com a tua esposa ou com a tua namorada, tem muito cara que faz isso, bando de trouxa. E tu vai conversar com ela para baixar o gasto dela ou tira o cartão dela durante um tempo porque a parte financeira da família está mais apertada, isso é considerado um tipo de abuso? Se a tua mulher começa a sair sozinha sem tu e tu começa a questionar onde é que tu foi, com quem tu estava, isso é abuso. Então as leis não tá só naquela parte de, olha, mulher pode trair, não acontece nada, no divórcio tu vai perder a casa, tu vai perder os filhos. Não, cara. A inserção do Estado nos relacionamentos e o uso das leis para dominar e detonar com os homens está cada vez maior. Então veja o quanto a geração Y está mais ferrada do que a geração X. Só que o importante é a informação. Geração Y ainda teve acesso à informação. Esses grupinhos de direito dos homens já estavam consolidados ali quando a geração Y surgiu. Se tornaram adultos, né? A internet também... Sabe, quando sai uma reformazinha de alguma lei, de alguma coisa assim, a gente já está ligado. Inclusive, nos Estados Unidos, o Trump, ele acabou de tirar essa parte de abuso emocional e de abuso financeiro da parte das leis de violência doméstica. Agora, lá nos Estados Unidos, depois dessa reforma do Trump, violência doméstica, cara, é só quando tem paulada, cara, é quando tem pancadaria, quando tem estupro, quando tem dano real, entendeu? Não esse negócio subjetivo de abuso emocional, abuso financeiro. Então veja bem, apesar da geração Y ter pego uma situação pior no mercado de trabalho, de estudos, na parte de recursos, assim, do governo estar investindo menos nos jovens e ter que ficar pagando ainda a conta dos boomers, e as leis estão ferrando com tudo, a geração Y está mais informada e foi aí que começou a surgir mais a quantidade de homens que assim não querem casar, não querem ter filho, querem ficar na deles de boa. Começou a surgir mais disso. E a mulherada começou a surtar, porque veja bem, as mulheres são bem mais histéricas e bem mais inseguras do que os homens, a nível de paranoia. E tu imagina o seguinte, quando foram feitas essas reformas de, olha, adultério não tem mais punição, divórcio pode ser a troco de nada, porque quem exigiu essas mudanças foram as mulheres, não foram os homens. Só que a partir do momento que isso foi feito, perdeu-se a segurança no relacionamento de união estável, perdeu-se a segurança no relacionamento de casamento. Como as mulheres são mais histéricas, mais paranoicas, mais inseguras que os homens, quem começou a surtar mais e começou a se tornar mais infeliz nas últimas décadas foram as mulheres, não foram os homens. Sem contar que tem o tempo de vida útil também, né? Que o tempo de vida útil da mulher é dos 15 até os 35. O tempo de vida útil do homem é dos 15 até os 55. Então o homem, ele não só ele já é menos emocional, menos paranoico, menos histérico que a mulher, ele ainda tem uma segurança maior porque ele sabe que se esse relacionamento não der certo, der algum BO, ele consegue depois terminar o relacionamento, se reestruturar, se reerguer, e ele pode conseguir um relacionamento melhor. Agora é uma mulher que termina um relacionamento quando está lá com 35.
40, 45 já era, cara. GG. E eu falei isso agora para chegar no nível no último aspecto que eu avalio de cada geração, na qualidade das mulheres. Se tu for ver o nível de qualidade da mulher da geração Y, é patético. É patético. Conforme eu disse, baby boomers, as mulheres casavam entre 20 e 25, geração X começaram a casar entre os 25 e 30, né? Porque queriam fazer faculdade. Geração Y, a mulher começou a querer se casar entre os 30 e 35, algumas malucas entre os 35 e os 40. Porque não só elas querem fazer a faculdade, meu Deus, enquanto está na faculdade não pode estar num relacionamento fixo. Besteira, eu tenho amigos da minha vida pessoal que o cara e a mulher hoje em dia estão praticamente casados, lá nos seus 30 anos de idade, com ou sem filhos, mas esses dois estão juntos, desde lá dos 17, 16, 18 anos de idade. Fizeram faculdade, tendo relacionamento, começaram a construir junto, algo, começaram a crescer juntos. Que é o que o pessoal da geração Baby Boomer fazia. Geração X fizeram um pouquinho. Geração Y não, cara. Geração Y, a mulher ela quer só se casar lá entre os 30 e 35, as loucas entre os 35 e os 40, quando o outro não funciona mais. E elas querem ter toda a liberdade para ficar ali 10, 15, 20 anos no carrossel de pica. Quando está fazendo a universidade não pode estar comprometida. Quando termina a universidade, não, peraí, agora eu estou recebendo meu salário, agora eu quero pegar o meu dinheiro e viajar pelo mundo e tirar várias fotos de Instagram. Não pode se comprometer, entendeu? Aí fica no carrossel de pica. Enquanto isso, aparência física, juventude, fertilidade indo para o ralo. Novamente, isso era um ponto-chave do que o homem se recebia da mulher quando ele se comprometia, quando ele se casava, quando ele tinha filhos. Então, desse nível de qualidade das mulheres, veja bem, geração Y, incidência de DST, incidência de mãe solteira, incidência de mulher que se tornou tóxica por causa do histórico longo da quantidade de parceiros anteriores. Compreende? E não só isso, certo? O ponto principal de que, quando elas estão dispostas a ter um relacionamento sério para talvez casar e ter filhos, já era. Já era, 35, 30, 40 anos, quer dizer, chance de conseguir engravidar, sei lá, algumas chegam numa menopausa precoce, útero não funcionando, quer dizer, o homem está recebendo uma mulher que não é mais atraente, não é mais jovem, não é fértil e está cheia de bagagem de problema de relacionamentos anteriores. Algumas bagagens podem ser só psicológica, de comportamento tóxico, comportamento abusivo, ou pode ter bagagem física, DST e filho. Então veja como não vale a pena para esse homem. Para o homem que é consciente, que é informado, certo? O Gados, o Sapiens, o Blue Pill, Purple Pill ainda está sobre risco. Por isso que a gente tem que alertar o máximo de homens possíveis. Só que pegando para finalizar agora a qualidade dessas mulheres, veja bem, Boomer, a mulher ainda estava disposta a cuidar da casa, cozinhar, ter vários filhos, sabe? Ser uma homemaker. O cara ainda tinha a oportunidade de trabalhar, chegar em casa e não ter que fazer nada quando chega em casa. Tá entendendo? A mulher, ela decide o que vai ser feito dentro da casa, recebe a grana do marido para cuidar da casa, só que em troca o homem não precisa fazer nada quando chega em casa. A mulher, ela cuida da casa, recebe dinheiro para cuidar da casa e ela é responsável por manter a casa um ambiente limpo, um ambiente calmo, um ambiente bom, propício para o homem ter vontade de voltar para casa quando ele termina de trabalhar. Geração X já detonou com isso, porque a mulherada começou a querer estudar e trabalhar e foi deixando a parte da casa de fora. Aí na geração Y, o que a gente tem? A gente tem uma mulherada aqui. Novamente, Boomers podia ter vários filhos, geração X tinha 1 ou 2 filhos, geração Y tem um monte de mulher aí que está começando união estável, casando com um cara, já falando que não quer ter filho. Ora, se não quer ter filho, por que vai casar? Não vai envolver herdeiros o relacionamento? Não tem que casar. Dane-se, entendeu? De preferência nem mora junto. Mas enfim, tu pega uma mulher que ela não preservou a juventude, a aparência física e a fertilidade dela pro futuro marido. Não está oferecendo isso pro cara, certo? Ela não está disposta a cuidar da casa porque ela não está disposta a sacrificar o estudo nem o trabalho dela. Ela não está disposta a dar filhos para esse homem. E não está disposta a cuidar da casa, não está disposta a cozinhar nem nada. Então, o que o homem ganha?
Então, se tu for analisar, realmente a coisa piorou muito mais se for comparar a geração Y com a geração X. Só que a questão é que a geração X se ralou mais porque ela foi pega de surpresa. A guerra estourou neles e eles não estavam preparados. Então isso foi mais para conseguir encaixar, né? O Homo gadus, os sapiens sapiens. Obviamente, cada uma dessas três definições, né, do Blue Pill, do Purple Pill e do Red Pill, se encaixa melhor com cada uma dessas três gerações. E é óbvio que a definição que se encaixar numa geração vai basicamente considerar que, ok, nessa geração tem mais caras desse tipo. Por exemplo, na geração Boomers, tu vai ter a maior incidência de Homo gadus e de Blue Pill. Na geração X, tu vai ter maior incidência de Homo sapiens, Purple Pill. Na geração Y, tu vai ter uma maior incidência de Homo sapiens sapiens, Red Pill. Por mais que ainda os caras Red Pill sejam minoria, o homem consciente seja minoria, na geração mais atual a incidência vai ser maior. A respeito da geração Z, eu não sei o que informar. Só que tem gente que já chegou na seção de comentários dizendo que os caras da geração Z eles não querem nem saber de namorar, entendeu? Então, é que nem o Pondé falou uma vez sobre a conta do feminismo. A conta do feminismo está finalmente chegando para as mulheres. Elas não têm noção o quanto essa parte de liberar o mercado sexual ia prejudicar elas, porque veja bem, elas são atraentes no mercado sexual no máximo durante 10 anos, 15, ok? O homem ele é atraente no mercado sexual durante 40 anos, compreende? Então elas não tinham ideia da cagada que elas estavam fazendo quando elas resolveram liberar o mercado sexual. Olha, liberar mercado é coisa de competitividade. Competitividade, quem gosta é homem, não é mulher. Mulher é naturalmente esquerdista, homem é que é capitalista. Então, liberaram o mercado, se prejudicaram, liberaram as leis, tiraram a segurança do relacionamento, mulher exige bem mais segurança do que os homens, também se prejudicaram. E ao mesmo tempo que essa conta do gasto público chegou nas gerações mais novas, agora nessas mulheres mais novas está chegando a conta de todas as benesses, de todos os abusos das gerações anteriores das mulheres. E veja bem, por mais que nos boomers a quantidade de divórcio fosse menor e a quantidade de mulher que ferrou o marido foi menor, as que ferraram os maridos na geração baby boomer se fizeram, porque imagina, baby boomer, os maridos tinham bem mais recursos e as mulheres eram predominantemente donas de casa. Então imagina o quanto uma mulher que se divorciou naquela geração lucrou. Geração X começou a aumentar a quantidade de divórcio, entendeu? Só que o homem já não tinha tanto recurso. Já era aquela época que a mulher ela já tinha que trabalhar também. Então elas fizeram um saque, elas lucraram também. Mas não lucraram tanto quanto as baby boomers, porque a mulher da geração X, né, ela não era dona de casa, não era todas que eram dona de casa. Algumas até trabalhavam na informalidade, mas estavam comprovando renda, então não iam lucrar tanto no divórcio. Agora veja bem, a mulher da geração Y, pelo fato dela não estar querendo oferecer nada para o homem, não estar querendo preservar nada para o homem, ser tóxica pra caramba, já está no mercado sexual liberado, já está numa situação em que não tem segurança legal nos relacionamentos. A mulher da geração Y ela não está tendo oportunidade de nada, cara. Ela não está tendo nem a oportunidade de pegar um trouxa para poder morar junto, meter um casamento, uma união estável, conseguir fazer um filho para pelo menos garantir uma pensão. Compreende? Então essa ideia de que, ok, o feminismo facilitou, melhorou a vida do homem, melhorou. Mas melhorou apenas o homem que é consciente, o homem que está disposto a olhar a realidade, aceitar a realidade e se adaptar à realidade. Para esse homem, independente da geração dele, para esse cara, a vida facilitou. Pode ser a primeira geração de homens que vão ter uma expectativa de vida igual à das mulheres ou maior que a das mulheres. Pode ser uma geração de homens aí que não se casam, que não tenham filhos e que acabam se aposentando mais cedo e que podem começar a ajudar outros homens também. Então, olha, a quantidade de oportunidade é grande mais para frente. Só que, como eu disse, o homem ele tem que se tornar independente, ele tem que se tornar consciente. Depois disso, depois dele engolir a Red Pill, depois dele se tornar MGTOW, a vida dele só melhora. E azar das pessoas que estavam até então abusando desse homem, sugando dele, entendeu? Porque depois que o cara passa por essa transição, a fonte seca. Então, concluindo,
melhorou. A vida melhorou para os homens que são conscientes, e o nosso trabalho aqui na comunidade é conscientizar uma quantidade cada vez maior de homens para salvar a maior quantidade de homens possível.